Olá, pessoal! Chegou a hora de mergulharmos em mais uma exploração do nosso material de base de hoje. E olha, a jornada que temos pela frente é simplesmente fascinante. Nós vamos traçar a evolução do pensamento sobre como a gente aprende, partindo lá daqueles dias incrivelmente idealistas, quando a educação universal ainda era apenas um sonho distante, até chegarmos às mais profundas e modernas teorias sociológicas sobre o que realmente acontece dentro das salas de aula hoje em dia. No fundo, essa é uma história sobre esperança, sobre duras realidades sociais e, acima de tudo, sobre o que nos torna fundamentalmente humanos. Vamos lá? Para o nosso roteiro de hoje, vamos passar por 6 pontos essenciais: o sonho da educação universal, a revolução de Angicos, a ilusão da democratização, os excluídos do interior, além do fracasso escolar e, para fechar com chave de ouro, a relação com o saber. Antes de começarmos a falar sobre teorias abstratas, a gente precisa se ancorar na vida real. Essa citação poderosíssima vem de um ex-trabalhador rural da cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, relembrando a escuridão que era não saber ler. Imagina só, sem as letras o mundo é um labirinto completamente confuso. É ter que assinar o próprio nome com o polegar, não conseguir ler uma simples placa na rua, é viver à margem de tudo. É exatamente essa dor profunda que acabou impulsionando os maiores movimentos educacionais do século XX. E isso nos traz uma questão fundamental, algo que deve guiar toda a nossa exploração a partir de agora. O que significa verdadeiramente ser educado? Será que se trata apenas de absorver um monte de informações para passar de ano? Ou seria a educação uma ferramenta de libertação social? Vamos manter essa pergunta fresquinha na mente enquanto avançamos. Seção 1. O sonho da educação universal. A visão de Anísio Teixeira. A nossa narrativa começa com o que a gente pode chamar de a tese do dia. A ideia radical de que a educação não deve ser um privilégio de uma pequena elite, mas sim um direito de todos. E um dos grandes arquitetos desse sonho foi o educador brasileiro Anísio Teixeira. O que é realmente incrível notar aqui é como a própria trajetória de vida dele o transformou. Ele nasceu em 1900 no interior da Bahia e teve uma formação estritamente tradicional e jesuíta. Mas, quando ele viajou para os Estados Unidos em 1927 e esbarrou nas ideias do filósofo John Dewey, a cabeça dele explodiu. Foi uma ruptura monumental. Ele percebeu que as escolas não precisavam ser aqueles ambientes frios e rígidos. A partir daí, ele passou a defender com unhas e dentes uma escola pública gratuita, universal e, principalmente, um ambiente alegre e livre, onde a criança pudesse ser feliz. Ele não estava mais pensando na elite, o foco dele era o povo. Seção 2. A Revolução de Angicos. O método de Paulo Freire. Bom, se o Anísio Teixeira plantou as sementes institucionais, foi na década de 1960 que a gente viu o poder dessa educação emancipatória em plena ação, de um jeito que o mundo nunca tinha visto antes. Tudo isso graças ao trabalho de Paulo Freire. O ponto central aqui é como o método funcionava na prática. Pense bem, em apenas 40 horas ele conseguiu alfabetizar centenas de trabalhadores rurais que viviam em situação de extrema pobreza. Como ele fez isso? Ele não usava aquelas cartilhas genéricas tradicionais. O programa utilizava o que ele chamava de palavras geradoras, termos que saíam do dia a dia duro daquelas pessoas, palavras como tijolo ou enxada. A grande sacada era ensinar a ler as letras ao mesmo tempo em que se ensinava a ler o mundo. Eles aprendiam a escrever sobre construção civil enquanto discutiam seus direitos como cidadãos. Era uma educação que apagava o medo e tratava pessoas que sempre foram invisíveis com o respeito absoluto. Mas, como sabemos, a história tem as suas reviravoltas. Os registros históricos mostram que esse experimento profundamente transformador sofreu uma interrupção abrupta em 1964, com o início da ditadura militar no Brasil. Pelos relatos da época, esse ensino focado na conscientização de direitos passou a ser visto como subversivo. E é um fato histórico inegável e muito triste, que muitos daqueles alunos, aterrorizados com a chance de serem rotulados como comunistas e sofrerem represálias, acabaram queimando ou enterrando os cadernos onde tinham, pouquíssimo tempo antes, aprendido a escrever o próprio nome. Seção 3. A ilusão da democratização. Uma mudança sociológica. Certo? Vamos avançar um pouco no tempo e mudar a nossa perspectiva. Chegamos agora à nossa antítese. Nas décadas seguintes, as escolas finalmente abriram as portas. A escolarização em massa aconteceu de fato. Mas fica a pergunta: por que a nossa gigantesca desigualdade social continua tão presente? Se a escola emancipa, por que a sociedade segue tão dividida? É exatamente aí que a sociologia da educação nos dá um banho de água fria. A ideia maravilhosa era de que uma escola aberta para todos criaria uma meritocracia perfeita, nivelando as oportunidades. Mas a realidade, mapeada por pensadores como Pierre Bourdieu, revelou um cenário mais sombrio.
A escola, na prática, muitas vezes funciona como um motor super silencioso de reprodução social. Em vez de destruir as barreiras de classe, ela acaba legitimando essas barreiras, transformando desigualdades sociais de origem em puras desigualdades escolares. O conceito de ouro para entender isso é o de capital cultural. Pense nisso literalmente como uma moeda secreta. São os vocabulários, a familiaridade com livros de arte, os modos de falar e as referências culturais que os estudantes das classes mais privilegiadas herdam em casa. A questão é que a escola exige essa moeda o tempo todo, mas não a ensina diretamente. Então, quem já chega na sala de aula com os bolsos cheios de capital cultural, tira de letra, parece até que tem um dom natural. Já quem chega sem essa moeda invisível, acaba herdando fracasso escolar. É como uma corrida de 100 metros rasos onde alguns já começam largando no quilômetro 5. Seção 4. Os excluídos do interior. A exclusão branda. Todo esse processo gera um fenômeno angustiante e muito sutil. Não é mais aquela exclusão dura e explícita do passado, onde o filho do trabalhador nem sequer passava da porta da escola. Agora, a gente lida com o que os sociólogos chamam de exclusão branda. Para capturar o peso disso, os pesquisadores mapearam esse sofrimento em obras gigantescas e fundamentais, como A Miséria do Mundo, que foi coordenada pelo Bourdieu. E o mais chocante é que essa obra não fala apenas sobre não ter dinheiro para comer. Ela detalha o sofrimento invisível das pessoas ao tentarem navegar por instituições que, na teoria, foram feitas para ajudá-las, e isso inclui de forma muito forte o sistema educacional. Dentro desse estudo monumental, tem um capítulo específico escrito por Bourdieu e Patrick Champagne, que criou um termo perfeito, os excluídos do interior. É um paradoxo que dói só de pensar. Sim, o acesso ao prédio da escola foi democratizado, é verdade, todo mundo entra. Mas o sistema acolheu as classes que antes eram deixadas de fora apenas para submetê-las a um processo de eliminação que é muito mais lento, discreto e doloroso. Vamos dar uma olhada em como essa máquina funciona na prática. O mecanismo dessa exclusão opera basicamente adiando a eliminação. O aluno com menos recursos entra no sistema, vai passando, mas frequentemente é empurrado para cursos ou ramificações com menos prestígio. Paralelo a isso, como tem muito mais gente se formando agora, os diplomas sofrem uma desvalorização terrível. Acontece uma espécie de inflação mesmo. O diploma que 30 anos atrás era a garantia certa de um emprego excelente, hoje em dia muitas vezes mal serve como requisito mínimo. Isso acaba gerando um baita sentimento de engodo, de um fracasso relativo. As famílias sacrificam tudo que têm por um pedaço de papel que perdeu o valor, enquanto os jovens ficam tentando achar o caminho num labirinto institucional sem o mapa do capital cultural. Seção 5. Além do fracasso escolar, uma nova perspectiva. Então quer dizer que nós chegamos a um beco sem saída? Se a escola está programada para só reproduzir desigualdade através desse tal de capital cultural, acabou a esperança? Calma, porque agora nós entramos na fase da síntese da nossa exploração. É aqui que o pensador francês Bernard Charlot entra em cena para dar uma bela oxigenada na sociologia da educação. A grande sacada do Charlot foi a mudança de foco. Ele argumentou que as teorias da reprodução, apesar de brilhantes, faziam uma leitura negativa. Eles só olhavam para o que aquele estudante não tinha. Cadê a cultura? Cadê o dinheiro? Tratando o jovem como uma mera vítima passiva do sistema. Em contrapartida, Charlot propõe uma leitura positiva. Ele bate o pé e diz: esse aluno tem uma história. Ele não é um objeto passivo sendo empurrado pelo sistema. Ele é um sujeito ativo que pensa, deseja e age. Não é fingir que a desigualdade não existe, mas sim investigar como a realidade viva daquele indivíduo se constrói no seu dia a dia. Seção 6. A relação com o saber. A síntese de Bernard Charlot. E para dar sentido a esse sujeito ativo, Charlot apresenta um dos conceitos mais bonitos da educação contemporânea, a relação com o saber. Preste bem atenção nessa ideia porque ela muda tudo. A relação com o saber nos diz que aprender não é como conectar um pendrive e fazer download de dados para o cérebro. De forma alguma, é uma conexão íntima, subjetiva. Pensa comigo. Por que um livro de história fascina completamente uma pessoa e dá um sono terrível em outra? Porque as bagagens delas, o significado íntimo que elas dão para aquilo e o jeito como se relacionam com aquele conhecimento são totalmente diferentes. Se não houver desejo de aprender, se a pessoa não vir um sentido real naquilo para a própria vida, não tem jeito, o aprendizado genuíno simplesmente não acontece. Essa relação é tão vital que, no fundo, é através dela que a gente se torna quem a gente é. Charlotte divide esse processo em 3 etapas incrivelmente profundas. Primeiro vem a hominização. Nós, seres humanos, nascemos inacabados e somos
literalmente obrigados a aprender o tempo todo para sobreviver e entrar na condição humana. Depois vem a singularização. Conforme a gente vai aprendendo as coisas, vamos nos tornando indivíduos únicos, com identidades muito próprias. E, acontecendo ao mesmo tempo, vem a socialização, que é quando aprendemos os códigos, as gírias, as regras do nosso grupo para conseguirmos viver bem em sociedade. Mas como é que a gente estabelece essa relação na prática? O Charlotte explica isso através do que ele chama de figuras do aprender. Nós nos engajamos com o saber-objeto toda vez que lemos um livro denso ou visitamos um museu, é o saber que já está acumulado lá fora no mundo. Nós dominamos os dispositivos relacionais quando aprendemos como cumprimentar as pessoas ou como consolar um amigo triste, é a inteligência social. E por último, nós dominamos atividades quando aprendemos a nadar, andar de bicicleta, ler ou desenhar. O grande problema é que o sucesso ou fracasso de alguém na escola muitas vezes depende de como o sistema valoriza absurdamente o saber-objeto e acaba fechando os olhos para as outras formas riquíssimas com as quais os alunos muitas vezes têm uma relação muito mais forte. E isso nos traz exatamente de volta ao nosso ponto de partida. Depois de passarmos por esse sonho brilhante da educação universal, depois de encararmos a dura realidade sociológica da exclusão branda e de entendermos a beleza individual da relação de cada sujeito com o saber, fica o convite para olharmos para a nossa própria realidade e refletirmos. Afinal, as nossas escolas estão presas num ciclo vicioso, funcionando como motores invisíveis de reprodução de desigualdades? Ou será que elas estão genuinamente cultivando aquela relação única que cada aluno tem com o mundo, tornando-se de fato espaços de humanização? É uma reflexão absolutamente vital se a gente quiser construir uma educação que não apenas inclua no papel, mas emancipe na vida real. Foi excelente fazer essa exploração com vocês. Até a próxima!